Irmão, olha para a pessoa que está aí perto de você, pergunta para ela assim: você trouxe a carteira aí, irmão, hoje? Trouxe? Hoje nós vamos falar sobre oferta. Ai, 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 que culto que tu resolveu aparecer, cara. Ele tá com a carteira aí ou não? Não? Pô, irmão, não trouxe a carteira? Hoje nós vamos falar sobre oferta, meu irmão. A chave? Tá com a Kelly. Tá com a Kelly. E eu queria convidar vocês para junto comigo fazermos a leitura do texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. E vamos conversar sobre oferta hoje. Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. Trecho tradicional, mais uma vez. A ideia hoje é que essa mensagem seja curta, assim, irmão, até. Então presta bastante atenção, não fica vagando aí, espera para pegar do meio para o final, porque quando você menos espera vai acabar. Eu acho, né, irmão? Geralmente isso dá errado. Show? Lucas 21. Eita. Amém? Amém. Vamos lá. Jesus estava no pátio do templo olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Amém? Quem é que já conhece esse texto? Eu tinha tentado fazer uma ilustração aí hoje, que eu vi um vídeo que representa bem essa cena. Na verdade é uma cena que de fato aconteceu, isso não é uma parábola, né? Aconteceu com Jesus e é um dos textos que eu mais gosto, traçando um paralelo entre aquilo que era feito de costume pelos fariseus, por aqueles que eram religiosos, e Jesus traça um paralelo de humildade muito forte, semelhante àquela história que ele conta a respeito do fariseu que orava, dizendo, né, Senhor, né, que bom que eu não sou como esse aqui, né, e aquele humilde publicano que batia no peito e dizia: ai de mim, porque sou pecador. Eu acho que dá para fazer um paralelo bem legal com essas duas histórias. A única coisa é que, se eu não me engano, essa primeira história que eu falei, ela é uma parábola. E a segunda história, ela é um fato real, que aconteceu. Irmão, você já ouviu esse texto muitas vezes. Eu já ouvi esse texto muitas vezes. Mas eu quero conversar com você hoje sobre a sua organização. A organização da sua vida. Como é que você se organiza, irmão? Como é que você organiza as suas finanças? Olha para o irmão que está do teu lado assim: entramos na Universal hoje, ninguém me falou, irmão. Como é que você organiza as suas expectativas? Pensa comigo. Você tem um projeto de vida, um projeto do ano de 2019. Você tem, o cara puxa dentro da Bíblia o projeto com as 24 unções, com o óleo separado. Como você planeja as coisas que você faz? Eu não sei você. Eu sempre fui muito bagunçado, muito desorganizado. Não só com relação à minha vida financeira, mas com relação a tudo. Com relação a tudo. Eu tinha para mim que o mais fácil de resolver as coisas era na teoria do caos. Toca tudo para cima e a primeira coisa que a gente enxergar, a gente vai resolvendo. Porque são tantas coisas que a gente tem para resolver, e que se a gente resolve fazer uma ordem, a gente vai passar todo o tempo fazendo a ordem e não vai conseguir começar.
Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, né? Deus nos dá uma pessoa para nos acompanhar, para andar junto conosco, que nos completa. E eu não sei como é que é você na sua relação conjugal, você que é casal, né? Mas lá em casa acontece assim, eu faço bagunça e a Jéssica arruma, né? Não sei como é que funciona na sua casa, se é o contrário. Mas é isso em quase tudo. Mas assim, ó, aprendi nesse tempo a tentar ter uma mínima previsibilidade das coisas que estão por vir. E eu digo para vocês que eu fazia as coisas bagunçadas assim, mas não é por fé, e não venha me dar essa desculpa esfarrapada aí, irmão. Eu fazia por preguiça e por medo de enfrentar as circunstâncias. Né? Porque tem gente que bota a culpa na fé para fazer isso. Não, eu estou no deixa a vida me levar, mas porque eu acredito que Deus vai prover. Diz, não. Uma vergonha na cara, irmão. Uma vergonha na cara. Está preguiçoso e está com medo de encarar a situação. Mas eu era assim, era preguiçoso, tinha medo de encarar as circunstâncias. Mas aí a gente vai aprendendo a lidar com as coisas e tudo mais, e começa a se organizar. E eu não quero falar contigo hoje sobre dinheiro, cara. Então fica tranquilo, já não te fecha a respeito disso. Até porque a gente tem um posicionamento muito claro a respeito disso, irmão. Né? Mas assim, ó, a gente tenta estar pronto para tudo. Não sei você, mas a gente tenta ter o mínimo de expectativa de como as coisas vão acontecer, para saber como nós vamos reagir com relação àquelas coisas. Isso é prudência, não é? A gente tenta estar sempre pronto para aquilo que está por vir. E para estar pronto para alguma coisa que eu ainda não sei que vai acontecer, eu tenho que prever as possibilidades. Não é assim? Não é assim? Pensa comigo. Você já comprou alguma coisa parcelada, irmão? 24 vezes no plano Bis, no Labs. Hã? Pagou 3 vezes o valor. Mas tá lá. Não, já estragou. Puxa vida. Tá lá o carnê, né? Irmão, quando a gente compra alguma coisa parcelada, o que a gente pensa? Será que até a última parcela eu vou ter esse valor para pagar? Ah, que tinha que pensar isso. Tinha que pensar isso pelo menos, né, irmão? Se você vai ter esse dinheiro até o final. Não, mas daí eu vou na fé. O pastor disse que eu tenho que pegar e ir na fé. Eu disse, não. A gente pensa se as coisas vão estar, pelo menos, estáveis. Né? Não instáveis, estáveis. Olha para a pessoa que está do teu lado. Hein? Qual é a estabilidade da tua vida, irmão? Teve uns olhares tão românticos assim, que só faltou o outro dizer, é você, meu amor. Que momento, hein, Dudu? Hã? Que momento, né? Mas assim, ó, essa previsibilidade, essa vontade da gente de ter a administração das coisas, não sei com você como é que funciona, mas qualquer coisa que Deus é bom, é em ser criativo para nos surpreender. Não é verdade? Você já ouviu falar num animal chamado ornitorrinco? Sim ou não? Esse aí foi o mais, né? Imagina, quando tu pensou que todos os bichos já estavam prontos, Deus me aparece com um ornitorrinco. Quando é que pode? Como é que pode? Aquela mistura de tudo quanto é coisa ali. Parece que é assim, bom, já fiz tudo que tinha para fazer. O que sobrou aqui? Sobrou um bico de pato, sobrou um rabo de alguma outra coisa. Vamos misturar com isso aqui. Olha só que bacana que ficou. Até não ficou bacana. Mas eu tenho certeza que o homem vai pensar que já viu todos os bichos, mas vai chegar um dia que ele vai dar de cara com esse bicho aqui. Não sei se é assim na tua vida, mas às vezes tu prevê tantas coisas e dá de cara com um ornitorrinco. Às vezes tu prevê que tudo vai ser desse jeito. Tem os mais otimistas, que tudo vai dar certo. E tem aqueles que são trágicos. Vai dar tudo errado. E aquele que estão ali, né, pensando, já passei tanto trabalho, pode ser que dê errado, mas se der certo, tudo bem. E aparece um ornitorrinco na nossa frente. Como assim, Maurício?
Aparece alguma coisa que a gente não podia imaginar que ia acontecer. Sabe por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo entendimento do homem aquilo que Deus tem preparado. Pensa comigo. Nós, dentro da nossa limitação, prevendo e sendo prudente, se organizando nas coisas. Se organizando nas coisas, eu vou fazer assim, vou fazer assado. E se der errado eu vou por aqui, se der certo eu vou por ali, eu vou caminhando conforme vai dando certo. Se der errado eu dou uma recuada, eu já tenho um planejamento para os próximos 5, 6 anos. E assim eu vou andando. Não sei com você, mas cai em cima de você uma circunstância que tu não podia imaginar que ia acontecer. Que tu não podia imaginar que ia acontecer. E depois que aquilo acontece, o que você faz? O que você faz? Qual é a tua posição diante disso? Qual é a tua reação quando as coisas não dão certo, como tu pensava que iam dar? E pior, quando tu não estava pronto para aquilo que aconteceu. Foi água, irmão, caiu ali, fica tranquilo. Não tem nada de diferente, é só uma aguinha que caiu ali. Essa é a toalha ali que o pessoal vai lavar, secar o rosto depois, né? E cai uma circunstância que tu não imaginava. E como tu reage diante disso, cara? Eu não sei você, tem gente que fica brabo até quando a coisa é melhor. Mas só porque não previu. Não sei. Eu às vezes fico aborrecido, né? A gente pensa que tudo vai acontecer de um jeito, daí acontece de um jeito melhor. Mas porque não foi, não passou pela minha super inteligência, eu fico ofendido com Deus, porque Ele fez justamente o que Ele prometeu que faria. Ele nunca disse que eu ia saber tudo o que ia acontecer. Porque se fosse assim, já tinha terminado tudo, irmão. O que nos faz andar dia após dia é a esperança de que a nossa vida está na mão de um Deus que é capaz de nos surpreender todos os dias com aquilo que nós precisamos. E nem sempre o que nós precisamos, o teu irmão que está ao teu lado, nem sempre o que nós precisamos é o que está dentro da carteira. Mas ajuda, né, irmão? Facilita. Nem sempre o que nós precisamos é aquilo que nós dedicamos a nossa vida inteira para ter. Tem gente que canaliza uma vida inteira para arrumar uma esposa, para arrumar um marido. Só que não entende que enquanto não for tratado e virar um homem de verdade, uma mulher de verdade, Deus não vai permitir que aconteça algo e colocar a pessoa certa na tua vida, para que tu faça essa pessoa sofrer e mande ela embora para sempre. E aí fica bravo, porque quer, e vai sempre atrás, e só se rala. Só se dá mal e faz os outros sofrer. E fica bravo, dizendo, vida, por que nada dá certo? Planejei tudo, até minha casa no campo. Né? Aquele monte de filho, aqueles alemãozinhos correndo. E agora? E aí fica bravo, mas não entende que o que eu preciso não é isso nesse momento. Por que eu estou falando isso? Lembra que nós estávamos falando de oferta? Meu Deus do céu, como é que nós vamos chegar lá na oferta? Você já ouviu esse texto muitas vezes. Você já ouviu esse texto para fazer alguém abrir a tua carteira e tirar todo o teu dinheiro. Pensa comigo. Primeira leitura simples desse texto. Os ricos dando dinheiro. Aquela senhora que era pobre e viúva, entregando 2 moedinhas, que era tudo o que ela tinha. Jesus estava distante, ele não conhecia aquela mulher, ele não sabia exatamente se realmente ela só tinha aquelas 2 moedas. Mas, pelo aquilo que ele viu, pela situação que se apresentava, parecia que ela só tinha aquelas 2 moedas, aquilo era muito para ela. E ele disse, ela deu tudo o que ela tinha, por isso ela fez certo. Aqueles dão o que sobra, e isso é errado. Ponto. Uma leitura simples é o seguinte: você não pode dar o que te sobra, você tem que dar tudo o que você tem. Por isso, a igreja precisa de um ofertório desse tamanho e que você encha aquela caixinha de moedas, porque você precisa dar tudo.
não é o que te sobra. Se você dá o que sobra, está errado. Tem que dar tudo. Olha para o irmão que está até lá, como é que está a conta aí? Sabe como é que está a conta? Não está sobrando nada. Sabe por que não está sobrando nada? Porque o devorador está pegando. E sabe por que ele está pegando? Porque você não está ofertando. Você ouviu isso? Quantas vezes o devorador foi lá no Lebes e comprou em 24 vezes no plano bis? O que o devorador tem na casa dele de imóveis comprados no Lebes? Me diz uma coisa. Quantas vezes você viu ele ir no mercado porque não tinha nada para fazer em casa? Quantas vezes você viu na geladeira do devorador um monte de comida estragar? Me diz uma coisa, irmão. Esse guarda-roupa do devorador deve ser grande. Porque tem um sapato para cada dia da semana. Sem contar que o devorador não usa qualquer camiseta, né, cara? Tem que ser uma camiseta de marca. E aí, a gente vai pensando e vai entendendo que tem algumas coisas erradas. O diabo é ruim, irmão, é ruim. Mas ele é muito pior de ideia do que de ação. Porque quem age somos nós. Ele vai dando as ideias porque o prazer dele é fazer a gente errar, não ele errar no nosso lugar. Porque não tem graça, né? Porque ele já está todo errado mesmo, já está condenado. Ele quer levar os outros junto. Inclusive você. E aí, eu olho para esse texto e entendo o seguinte: eu preciso dar não o que sobra. Então eu tenho que ir lá na minha conta e pegar o dinheiro de pagar a água e a luz e dar na igreja. É isso, irmão? Quem já fez uma coisa mais ou menos assim? Ah, tá com vergonha, né? Não digo da água e da luz, mas aquele que não era para isso. Hã? Quem já pegou o envelope de ouro na igreja? Você já pegou o envelope de ouro, irmão? Eu já peguei. A vergonha era pegar o de madeira. Madeira o cara pegava assim, ó, passava, né? Pegava o de madeira e fazia de conta que estava pegando de ouro e descia. Disfarçadamente. Era brabo, cara. Já contei para vocês assim, eu sempre fui muito crédulo, né? Eu sempre acreditei muito em tudo que me contavam. E já fiz um monte de coisa desse tipo aí, cara. Já, graças a Deus, né? Ele é misericordioso e ele não judiava da gente. E eu, sinceramente, isso quem me conhece sabe que lá em casa a gente nunca foi muito apegado em nada assim, sabe? Nunca foi muito apegado em coisas materiais, assim, sabe? Aquelas coisas. Até deveria ser um pouco mais para ser mais cuidadoso com as coisas, né? Mas a gente nunca foi muito assim. Então eu era uma presa fácil. Era uma presa fácil para essa circunstância. Eu estou cheio de papelzinho nos bolsos. Nós estávamos arrumando aqui a igreja. Eu não sei o que tinha na igreja, que estava um monte de quadradinho assim, branco. Eu não sei o que é que alguém estava com os quadradinhos brancos e se distribuiu por toda a igreja. E eu enchi meu bolso disso. Então, se você vê eu soltando coisa aqui, não tem nada de ritual, nada. Só o bolso está cheio de sujeira. Sabe? É do chá? Era do chá. É. Então, assim, pessoal, essa presa fácil de lidar com as coisas dessa forma é a primeira leitura simples desse texto. Só que aí nós temos uma outra leitura que ela vai na continuidade dessa daí. Porque se tu é uma pessoa desapegada de dinheiro, alguém prega isso para ti e tu de primeira já sai dando dinheiro de montão na igreja. Dinheiro, tudo quanto é coisa, cara. Eu nunca tive muita coisa, eu já dei um relógio uma vez. Uma vez eu estava num negócio que deram um celular, mas o celular era tão bom que deixaram lá, não quiseram levar. Né? Mas já vi coisa, gente dando aliança, entendeu? Ó, cara, das coisas mais estranhas já aconteceram. Assim, uma vez um cara mandou todo mundo dar os tênis, era um negócio louco. Mas depois mandava recolher, até porque os tênis estavam desgraçados. Né?
Tinha uma unção naquele altar do tênis que, meu Deus do céu, era uma Shekinah diferente. Entendeu? E aí o que aconteceu, cara? Já passamos por isso algumas vezes, você já passou por isso nesse mesmo texto. Só que aí tem a continuidade. Porque, via de regra, as pessoas não são desapegadas. Pelo contrário. As pessoas querem ter. E quando não simplesmente não querem, quando não é simplesmente querer ter, mas também querer mostrar que tem, aí a coisa fica mais diabólica, meu irmão. Tu com o irmão que está ao teu lado. Ganância é diabólico, irmão. E aí eu trabalho na ganância. E eu digo que aquela que dá tudo vai receber tudo de Deus. É o que eu preciso. É a lei da semeadura. Eu planto mais para colher mais. Então aqui na igreja se trata de um grande investimento. Eu preciso aqui é botar muito dinheiro. Se eu boto pouco e colho muito, imagina se eu boto muito. E aí, eu uso o pecado da pessoa para chegar no objetivo que a gente quer, que é ganhar dinheiro. E aí a pessoa se esforça para cada vez botar mais dinheiro na caixa. Cada vez o envelope está mais gordo. E cada vez ele bota mais dados pessoais naquele envelope, né? Antes era só o nome, nem botava o sobrenome, que dava uma vergonhinha. Bom, o pastor vai pensar que é outro, né? Tem tanto, vai que é outro Maurício que apareceu na igreja. Mas quando aquilo está recheado, vai Maurício Marques de Almeida, filho da Julieta, do seu Dirceu, mora no Júlio Rosa, 257, CPF 011 900. Vai tudo ali. Vai tomar foto dizendo assim, ó. Para não ter perigo do pastor esquecer a tua cara na hora da oração, para que negócio, né? Ó. Quando leva lá no monte ainda, aqueles envelopes tudo, teus pedidos de oração. Deus nem pede, bota um negócio mais genérico, só quero ficar rico, pastor. Aquele negócio aqui é no dinheiro e aí a gente resolve. E esse é um problema também. E eu quero dizer para você que esse é um pecado tremendo, a gente dar dinheiro na igreja pensando que vai receber em troca. Porque embora exista sim a lei da semeadura, o fato da gente plantar, só que a gente tem que entender que aquele que planta não é o que colhe. Olha para o irmão que está ao teu lado, irmão, quem planta não é o que colhe. Eu planto, outro rega e outro vai colher. Agora olha para mim, e o que tu está comendo até hoje? O que alguém plantou e que outro alguém regou. Ah! Pensa comigo, você tem que ser inteligente. Se eu planto e não sou eu que como, muito menos que rego, e o que eu estou comendo hoje é porque outra pessoa plantou, quando eu planto, eu não planto para mim. Sim ou não? Então esse meu ato de plantar é um ato de gratidão. Ah! Então quer dizer que quando eu oferto, eu tenho que ofertar como uma oferta pelo quê, irmão? Por aquilo que tem me mantido. Você entende isso? Ou não? Sabia que na época da igreja, na época do templo ali, e aí nós vamos entrar bem nesse texto agora, para nós levar para uma leitura mais profunda, para ser a respeito do que a gente vai falar, é rápido e rasteiro hoje a respeito disso. Nessa época aqui, irmão, não existia teologia da prosperidade. Isso é muito difícil de a gente acreditar, sabia? Teve um tempo que não existia isso. Teve um tempo que ofertar não era para ganhar. E isso é muito duro. E a gente tem pregado há 8 anos isso na igreja. Há 8 anos a gente tem pregado isso na igreja, irmão. E eu te confesso, se a gente tivesse pregado de forma diferente, a gente já tinha o templo da igreja próprio. Se a gente tivesse pregado diferente, a gente já tinha um tempo para a igreja e uma estrutura para o DK própria. Sei lá, a gente poderia estar dando dinheiro para a missão, mas a gente podia estar tudo corrompido também. Eu e o Felipe podia ter largado os concursos, tá andando, né?
recebendo o salário da igreja, contratando os parentes, e indo para o inferno, né, também, que vai dentro do pacote completo. Mas por que a gente teve essa postura de pregar da forma correta, que a oferta é uma oferta de gratidão? Porque é isso que esse texto está dizendo. Essa era a oferta que o pessoal estava dando lá. Não só os pobres, quanto os ricos também. Aquele rico que estava lá botando dinheiro na coisinha, estava lá botando dinheiro na caixinha, os ricos que estavam colocando lá, eles estavam em pecado e era errado. Mas eles estavam colocando dinheiro e um monte de dinheiro e o que sobrava, para dizer o seguinte: olha como eu sou mais próspero que os outros. E por isso eu tenho muito o que agradecer. Eu tenho muito que agradecer. Olha só como eu sou. Olha como eu sou próspero e sacos de dinheiro. Não era bem assim, porque eles não eram bobo também. Eu tenho muito que agradecer. Mas pensa comigo o que a gente vive hoje. Hoje o camarada não dá para agradecer, ele dá para investir. Que é muito pior. E outra, ele é estimulado a fazer isso. Tem culto especial para grandes empresários com grandes planos, para grandes ofertas, irmão. E eu quero dizer para você o seguinte: aquela senhora que estava ali, ela não colocou as duas moedinhas como a gente pensa. Colocou as duas, duas ou três moedas? As duas moedinhas ali, para receber alguma coisa. Ela não colocou com fé. Ela não colocou aquelas moedinhas ali para Deus prosperar a vida dela. Ela não colocou aquelas moedinhas ali para no próximo dia ela ter o que comer. Ela não fez isso, irmão. Isso não existia. Essa ideia de botar dinheiro para ganhar coisa em troca é a loucura dos últimos anos. E a gente olha para aquela mulher e vê que Jesus aprovou o que ela fez. E pensa que ela estava dando dinheiro, pouquinho, que era tudo que ela tinha, para ser abençoada e para ganhar mais. E a gente fantasia uma história que depois dali ela montou uma grande rede de lojas e dava testemunho na TV Record. Aquela senhora muito provavelmente continuou pobre. Aquela senhora muito provavelmente morreu, passando tudo quanto é necessidade. Aquela senhora viúva, ela estava dando 2 moedinhas de cobre, como diz na outra versão, que valia muito pouco, irmão. 2 moedinhas, ela estava colocando ali. Ela não estava semeando a última moedinha que ela tinha, porque daí a esperança dela estava naquelas moedinhas. Cutuca o irmão do lado, irmão, presta atenção, irmão. Não é isso. Ela não estava dando o final da vida dela ali, colocando toda a esperança naquela oferta. Não, ela estava fazendo isso para agradecer. Para agradecer. Agradecer sabe o quê? Sabe o que ela estava agradecendo? Ela estava agradecendo que o marido dela tinha morrido, que ela não tinha filhos, que ela vivia pelo templo. Ela vivia pelo templo recebendo o que as pessoas dessem para ela. E te digo mais, se ela era pobre é porque o templo não estava fazendo o que ele deveria. Porque tudo que era arrecadado lá era para a manutenção das viúvas e das crianças. E ele não estava cumprindo com isso. Haja vista que Jesus disse que ele ia ser destruído aquele templo, porque estava tudo errado lá dentro. Ela estava agradecendo porque o próprio Deus tinha tirado a família dela. Ela estava agradecendo uma vida miserável. Ela estava agradecendo o fato de ter vergonha de chegar com as 2 moedinhas diante daquelas pessoas que eram tão abençoadas e que faziam tudo para que ela se sentisse constrangida da vida que ela tinha. Mas ela mesmo assim estava agradecendo ao Deus que tinha mantido ela até aquele dia e que tinha dado aquela vidinha que ela vivia. E ela estava agradecendo porque não existia oferta para ganhar coisa em troca. Entende isso? Então eu quero dizer para ti, quando Jesus olha para essa mulher e diz assim: eu afirmo a todos que essa viúva pobre deu mais do que todos. Ela está dizendo o seguinte: essa viúva pobre, ela estabelece um padrão do que é oferta de gratidão. Ela estabelece um padrão do que é que nós devemos fazer. Eu quero que você pense comigo o seguinte, irmão. Jesus estava no templo.
E ele no templo começou a ser sabatinado pelos fariseus, pelos saduceus. Primeiro começaram a perguntar com que autoridade que ele pregava e fazia as coisas que ele fazia. Daí ele fala, né, com a mesma autoridade que João Batista batizava, deixou ele sem palavras. Depois ele vem e fala daquela parábola que eu comentei no último culto, do lavrador mau, dos lavradores maus. Lembra daquela parábola? Ele fala justamente isso. Nós entregamos tudo para vocês, os judeus, e vocês, além de não darem a contrapartida, vocês ainda mataram o meu filho. Ele fala isso, que eles são mal agradecidos. Mal agradecidos. E ele continua dizendo o seguinte, eles começam a fazer perguntas a respeito de dinheiro. Eles olham para eles assim, ó, Senhor, é correto nós pagarmos o imposto para o imperador? E Jesus disse, olha a cara de quem está aí. De quem é a cara nessa moeda? Ah, é de César, então dá para ele o dinheiro dele. Se você está preocupado com dinheiro, irmão, vá se abraçar no seu dinheiro. Sabe o que é aquela coisa que tem no nosso dinheiro? É uma mulher ou um homem? Tem uma foto estranha ali, né? Não sei o que é aquilo, a esfinge, não sei do que. Para te ver como nós estamos mal, que não temos nem que homenagear na moeda, né? Se abraça no seu dinheiro. Desenha aquela cara daquela mulher na sua casa. Faz um altar, acende uma vela. Inventa uma religião. Não, eu até tenho uma que eu posso te indicar. Sabe? Se você é apaixonado por dinheiro, você não pode servir a Deus. Porque não tem como servir esses dois senhores. E se você está preocupado, paga o imposto, não paga o imposto, cara, cumpre com as tuas obrigações desse mundo. Mas não me venha querer me pegar por isso. Eles estavam querendo achar motivos para condenar Jesus. E eles continuam, cara. Onde é que eu estou? Já pulei o negócio. E aí eles continuam. E aí os saduceus começam a perguntar. E aí tem aquela revelação, né, a respeito de o que vai acontecer conosco. Se vamos lembrar, se são casados, não são casados. E a mulher, com que mulher vai estar no céu. Lembra? Que os saduceus perguntam para Jesus, Senhor, se essa mulher casou uma vez e casou depois que ficou viúva, com quem é que ela vai ficar quando estiver no céu? Porque eles não acreditavam em ressurreição. Daí Jesus dá aquela explicação para eles, né? Que no céu nós seremos como irmãos e como os anjos, entendeu? Não teremos essa relação porque teremos uma outra vida, uma vida eterna. Depois a gente conversa sobre isso num outro momento. Não perturbe o seu coração a respeito disso. Mas eu queria ficar casado no céu, porque foi tão brabo, tão difícil de casar, né? Estou pagando até hoje. Mas assim, e Jesus respondeu, e olha só o que diz, no versículo 40 do capítulo 20, e não tinham coragem de lhes fazer mais perguntas. Depois que acabou aquele monte de perguntas, eles não tinham mais coragem de fazer isso. Jesus ainda respondeu a respeito de mais um possível questionamento deles, a respeito dele ser filho de Davi. E o que aconteceu no versículo 45 do capítulo 20, que é o versículo os versículos que antecedem o texto que a gente leu. Jesus fala o seguinte: o povo todo estava escutando, e Jesus disse aos discípulos, quem era o povo que estava ali? Jesus estava onde que ele estava? Onde é que ele estava, irmão? Qual era o lugar físico que ele estava? Nos nossos corações. Não, no templo, né? Estava no templo, no pátio do templo. Quem é que estava ali na volta dele? Os discípulos, que ele falou para os discípulos. E quem mais? Quem são os todos que estavam ali? Todos que estavam enchendo a paciência dele e enchendo ele de pergunta. E ele respondeu, ele falou o seguinte para os discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de serem cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram quem, irmão? As viúvas, e roubam os seus bens. E para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. E aí, na continuidade, ele no pátio do templo, irmão, ele terminou de falar aquilo para os discípulos, ele no pátio do templo, ele se escora, tendo falado aquilo tudo. Não é que Deus manda para ilustrar a história. Uma simples viúva. Uma simples viúva, com as suas 2 moedinhas,
E enquanto aqueles homens ricos estavam ofertando, ela vem e larga as suas moedas e sai. E Jesus olha para eles e diz o seguinte: aquela que fez o que era certo, eu afirmo a vocês que essa viúva deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Eu quero encorajar você hoje, irmão, a olhar para esse texto e lembrar. Jesus estava sendo sabatinado, ele estava sendo questionado, ele estava sendo testado. Eles estavam procurando motivos para condenar Jesus. E tudo aquilo que era feito por eles era reprovável. Não sei se você já passou por isso, de alguém estar te condenando, te apontando para um monte de erro, querendo achar motivo para te criticar, sendo que eles mesmos são totalmente errados, que estão fazendo isso com você. Eu quero dizer que a gente planeja circunstâncias na nossa vida, a gente espera, a gente tenta prever o que pode acontecer, tanto de pior quanto de melhor. A gente vive em torno de tudo isso, e a gente estabelece um padrão de como nós vamos resolver as coisas. Só que eu quero te dizer que quando tu tem um encontro com Cristo na tua vida, quando existe um divisor de águas, quando existe uma transformação, quando existe um dia na tua vida, que tu dá de frente com a tua realidade, tu encontra um Cristo, que Ele apresenta para ti um novo padrão de vida, uma nova estrutura, uma nova forma, um outro modo de encarar toda a realidade. Ele te tira de dentro de ti mesmo, para que tu veja tudo aonde tu tem cercado, e o que tu tem feito. E Ele faz isso, e te mostra um novo padrão. Ele diz: olha a viúva pobre. Olha a viúva pobre. Eu não sei você, mas nós temos vivido há 3 meses um luto muito dolorido. Muito dolorido. Todos os dias a gente tem que encontrar em Cristo motivos para continuar. A viúva representa a última esperança. Ela não tem mais motivo para estar ali, mas mesmo assim ela tem motivos para agradecer. Ela tem motivos para agradecer. O último ornitorrinco da minha vida foi o falecimento do meu pai. A gente tinha muitos planos, várias frentes, de tudo que de pior podia acontecer para um lado e de melhor que poderia acontecer para o outro. Mas nada que eu pensava de pior era tão pior que isso. E pasmem, a minha vida não deixou de estar nas mãos de Deus por causa disso. Ou seja, aconteceu algo que eu não imaginava. Os meus olhos não viam essa possibilidade tão cedo. Mas mesmo assim foi de Deus. Porque a vida do meu pai estava entregue a Deus. E eu confesso para vocês que essa bagunça que aconteceu fez com que outro caminho diante dos meus olhos fosse traçado. Porque dentro da minha previsibilidade, eu tinha um caminho ruim por um lado e um bom por outro. Mas o de Deus foi diferente e sempre é diferente. E a ignorância nossa nos faz nos frustrar todos os dias. Não que a gente não tenha que prever e pensar, até porque nós somos assim. Mas eu quero dizer, não se assuste, a vontade de Deus é o que acontece. E se você sai dando cabeçada por aí, é só para se frustrar. Se antecipa, se agonia, é só para se frustrar. Porque no final das contas, você vai dar 2 voltas e o Senhor vai mostrar: tu entregou a tua vida para mim, e eu quero te apresentar o meu caminho, porque é um compromisso que eu tenho contigo. O Senhor tem um compromisso com você. Se você não é responsável, Ele é. Se você descumpre todos os teus compromissos com Deus, Ele cumpre todos o que Ele fez com você. E se Ele disse que você vai ser transformado, se Ele disse que você vai conhecer a verdade, se Ele disse que o Espírito está dentro de você para te convencer, vai acontecer. Vai acontecer, irmão. E se aconteceu com aquela viúva que entregou 2 moedinhas para agradecer e para nos dar um tapa na cara, por que não vai acontecer com você? Que Deus ama da mesma forma.
E o padrão que o nosso Senhor traz a respeito de oferta é esse: oferte para ser grato, não importa o tamanho da tua desgraça, não importa o tamanho dos problemas que tu vive, não importa que tu seja próspero ou que tu seja renegado por todos. Diante do altar de Cristo, diante de Deus, entregue tudo o que tu tem para agradecer a Ele. Tudo o que tu tem para agradecer a Ele. Seja grato. Não importa o que está acontecendo. Porque o plano de Deus, Ele é independente dos teus. E Ele vai acabar acontecendo, irmão. A gente faz tudo para atrapalhar. E às vezes retarda um pouco as coisas. Sabe por quê? Porque o Senhor gosta de exclusividade, irmão. Ele não gosta de dividir os teus olhares. Haja vista que você não pode servir a dois senhores. Se você não está focado nele, ele vai chamar a tua atenção para que tu volte para ele. Pensa comigo. A viúva teve uma vida. Chegou um momento em que ela perdeu toda a sua família. E ela ficou vagando pelo templo, carecendo das migalhas, daquilo que ajudavam ela. A nossa caminhada de fé é reconhecer que a gente não é mais do que isso. A gente não é mais do que isso. No final das contas, quando a gente olhar para tudo que a gente tem, a gente vai ver que a gente não é mais que isso. A gente até tem uma conta no banco lá, que tem uns trocados. A gente tem um dinheirinho guardado embaixo do colchão. A gente até tem uma casa legal, um carro talvez, está financiado, mas está no teu nome lá o negócio. Mas a gente tem uma família, a gente tem filhos, a gente tem pai, tem mãe. Mas assim como a gente tem tudo isso, amanhã a gente pode não ter nada. E pasmem, é impressionante o quanto isso pode acontecer. E se a gente tem hoje, é porque Deus é bom. E se a gente não tiver amanhã, Ele continua sendo bom. E se a gente não tem hoje o que a gente tinha ontem, é para a gente aprender a ser grato. Tanto quanto tem, tanto quanto quando a gente não tem. Se você pensou que hoje você ia ter que tirar dinheiro da sua carteira, quero dizer para você, dá para César o que é de César. Nós não temos mais um altar, porque o nosso Senhor está nos nossos corações. O altar hoje está preenchido com aquele que morreu, mas hoje é um sacrifício vivo, porque ressuscitou. E nós rendemos a nossa vida a Ele. E se nós temos que ofertar hoje, que a gente oferte aquilo que nos mantém vivo. A gente oferte a nossa esperança. Não em receber, mas pelo fato de que Ele nos ama e sempre nos manteve. E se amanhã Ele quiser nos levar, Ele nos leva. Mas hoje, só por hoje, até o dia de hoje, eu tenho a agradecer. E é por isso que eu oferto. Tanto em dinheiro para ajudar a igreja, quanto no chazinho, quanto quando eu não dou só o tempo que sobra para o meu filho. Sabe? O que eu tenho para dar de tempo para o meu filho hoje? Depois que terminar o jogo do Grêmio, eu converso com ele. Irmão, não dá o tempo que sobra para os teus pais. Sabe? Não dá o tempo que sobra para o teu irmão que precisou de ajuda e te mandou uma mensagem no WhatsApp. E tu viu que recebeu a mensagem e disse assim, nem vou abrir ainda. Não dá o tempo que sobra para os teus compromissos na igreja, para as tuas responsabilidades. Não dá o tempo que sobra. Dá o teu melhor para isso. Porque é isso que te mantém vivo. Entende? Não, também, dá pensando em receber coisas maiores. Irmão, não seja um idiota. E se você quer continuar assim, vá procurar a sua turma. Desculpa. Mas não tem lugar dentro do Evangelho para isso. Faça. Porque
Porque você é grato. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Você é grato a essa pessoa pelo que ela faz para você? E aí você vai dar só o tempinho que sobra para ela? Cara de pau. Fica olhando vídeo no YouTube, né? Não, agora é o meu tempo que eu tenho para mim mesmo. Irmão, se ajude. A igreja precisa se movimentar para se curar. As pessoas estão precisando da tua ajuda. Dê as tuas 2 moedas. E fique com Deus. Imagina. Essa senhora deu 2 moedas e entrou para a história. Ela nem imagina. Ela morreu lá. Mas nós estamos falando dela até hoje. Hoje nós estávamos numa reunião com o pessoal do louvor. E eu disse para eles: pessoal, é muito bom olharmos como igreja para vocês e ver que existe hoje no louvor pessoas que têm um exemplo de vida a ser seguido. E isso é tão difícil, irmão. E mais do que isso, pessoas que se amam entre si. Que é mais difícil ainda, principalmente no louvor. Que a gente não perca isso. Porque nós somos gratos pelo que um faz para o outro. E aqui estava o Dan ali, eu não sei, porque eu sou meio burro assim, né, irmão? Eu não sei quem é que está acertando, quem é que está errando, né? E estava um mostrando para o outro ali porque alguma coisa não estava bem entendida. E estava o Dan e o Vitor ali se comunicando, um ajudando o outro para a coisa dar certo. Porque se um errasse, estragava de todo mundo. Não é assim. E aí você quer pegar o seu celeiro cheio para que os desgraçados na tua volta fiquem com inveja de você. Cada vez dá mais, para ganhar mais. Não, irmão. Vamos dividir tudo para que a gente se alegre todo mundo junto. A gente tem, é para que a gente divida. Não para a gente dar o que sobra. Né? Se até aquela mulher que chegou em Jesus e disse: eu me contento com as migalhas. Mexeu com o coração do nosso mestre. Nós somos convidados agora para sentar à mesa com ele. Tendo a tua lata e fazendo as coisas que tu faz. Sentar na mesa com o Senhor. Pensa comigo. Às vezes a gente fica com vergonha. Esses dias eu falei para vocês, né? Que eu fui numa janta e do meu serviço lá e sem querer apareceu o governador lá. Não sei o que ele queria, né? Deve ser voto, né? Ele queria voto, eu acho. Agora já dá para falar, coitado, né? E eu fiquei com uma vergonha. Porque Deus o livre, o governador, cara, ele é de verdade. Né? Ele é de verdade, olha ali, ele está ali. Tem uns colegas que foram lá tirar foto com ele. Eu não deixei de tirar foto com o governador por causa que eu achava que quem ele pensa que é. Não, eu achava trimassa mostrar as fotos para os outros que eu tirei com o governador. Eu fiquei com tanta vergonha, porque ele achava que ele era tão importante que eu tinha vergonha de chegar nele para tirar uma foto. E isso é a verdade. Eu disse para os outros que não era isso, né? Mas isso era a verdade. Eu disse para os outros que, rapaz, que eu tirar foto com o governador, quem ele pensa que ele é? Ele que queira tirar foto comigo. Mas não, eu fiquei com vergonha, porque eu tinha medo de chegar perto dele. Aí o nosso Senhor Jesus nos convida para sentar à mesa com ele. Eu tinha vergonha de tirar foto com o Sartori, cara, fazendo o que ele fez. A gente pensa um pouquinho e sabe o nosso lugar, mas o Senhor nos chama de filho. E aí quando eu entendo que eu sou filho, sabe? Se lembra de um seriado gospel que teve na época dos anos 90, né? Para você que tem em torno de 23 anos, que nem eu, né? Para quem tem, né, uma trajetória, tinha um seriado que falava a respeito da família, né? Mas era um seriado criacionista, né? Ele falava família dinossauros, né? Falava dos planos de Deus, né? Como das coisas deveriam ser antes, né? Não, estou brincando, isso é tudo bobagem. Mas tinha um filhotinho ali, feio, que era o demônio, né? E que naquela época foi uma febre tão grande que a cabeça e a cara do baby, que era só metadezinha assim, né? Tinha em tudo quanto é lugar.
tudo que tu pudesse imaginar. Da mochila, da lancheira, a camiseta, sei lá, cara, pasta de dente, qualquer coisa. Tinha a cara do baby. E tinha ele ali, e tinha um balãozinho escrito o quê? O quê? Não é a mamãe, tá? Não é isso. Ó, qual é o segundo bordão? Você tem que me amar. Você tem que me amar. Para quem é que ele falava isso? Para a mamãe e para o papai. Sabe por quê? Quando a gente entende que a gente é filho, a gente sabe que o pai e a mãe têm que amar. Você tem que me amar. E se você me ama, você me perdoa. Se você me ama, eu entendo que não importa o que eu faça, eu sempre vou ter lugar nessa casa. Porque ainda mais sendo um pai que nem tu, sempre eu vou ter lugar nessa casa. E eu entendo aonde eu estou, o porquê que eu vivo. E mesmo, apesar de tudo que acontece comigo, eu sei que Deus me ama. Porque eu sou filho. E Ele me ama. E se eu estou passando por isso, tudo que eu passo, é porque Ele me ama. Ele está do meu lado. Ele não vai me deixar na mão. E quando eu oferto para agradecer o amor que me dá tudo aquilo que eu preciso para ser transformado. Essa viúva talvez passou por tudo aquilo para que a história dela fosse contada. E se ela, quando nós encontrarmos com ela lá na glória, na eternidade, né? Assim, tá bem de boa lá, caminhando, né? Lá na glória, não sei como é que vai ser. Sei que o cara tem que andar com os pés limpos, né, cara? Para não sujar aquelas ruas de ouro, né? E tu caminhando por lá, encontra aquela senhora contando história para um monte de gente. Você não, vou ver como é que era, eu não conheço ainda essa senhora. Opa, tudo bom, tudo bem? Disse, tá. Diz uma coisa que a senhora... é o seguinte, você lembra da viúva lá? Era eu. Eu disse, Disse, me diz uma coisa. Por que a senhora passou por tudo isso? Né? Ela disse, não, agora eu entendi, eu passei por tudo isso para que muita gente se convertesse com a minha história. Daí eu perguntar para ela, mas não foi fácil, né? Quando todo mundo morreu, a senhora ficou sozinha. Ela disse, não, foi horrível. E quando a senhora ficou mendigando lá pelo templo, não foi fácil, eles deviam manter a senhora, né? Não, deviam, mas não fizeram. E eu pergunto para a senhora hoje, podia ser diferente? Ela disse, não, eu tinha que fazer isso e ainda bem que aconteceu. E eu sou grato a Deus por ter passado por isso, porque senão tu não estava aqui hoje. Senão tu não estava aqui hoje. E assim é a nossa vida. Gratos por tudo que está acontecendo. Porque um dia a nossa história vai ser contada. Nem que seja para 1, 2 pessoas. Para aquele teu colega do trabalho, para aquele teu amigo, para o teu pai, para a tua mãe. Mas que a tua vida seja uma oferta. Que tu entregue ela em favor dos outros. Que a tua vida seja plantada para que ela dê frutos que permaneçam. Você entende isso, irmão? É mais do que cabe na sua carteira, não é verdade? Então fica de pé no teu lugar, vamos orar.